Miguel, um garoto de 12 anos, parecia mais velho do que sua idade deixava transparecer. Havia algo em seu olhar, algo maduro, talvez uma mistura de tristeza e resiliência que ele carregava desde que seus pais se foram. Perder pai e mãe de uma só vez, como num estalo, foi o tipo de dor que nenhum coração de criança deveria suportar. Mas Miguel aguentou. Com a doçura de quem ainda acreditava em milagres e a força de quem já havia sido forjado no sofrimento, ele encontrou abrigo nos braços de sua avó, Dona Helena. Dona Helena era o alicerce que manteve o pequeno Miguel de pé. As mãos dela, sempre carinhosas, cozinharam, costuraram e o embalaram em noites difíceis. Ela não tinha muito para oferecer, mas para Miguel, ela era tudo. Em seus braços, Miguel encontrava o consolo que buscava após cada pesadelo, e nas suas histórias e cantigas antigas, ele descobria o gosto pela música. Foram as canções suaves e serenas de Dona Helena que plantaram no coração de Miguel o desejo de um dia também ser cantor. Ela tinha uma voz doce, quase etérea, e o ensinou que mais importante do que ter uma boa voz era colocar o coração em cada melodia. No entanto, a vida de Miguel e Dona Helena estava longe de ser fácil. Viviam em uma casa modesta, quase caindo aos pedaços, num bairro humilde da periferia. O telhado gotejava quando chovia e o fogão velho demorava a acender, mas eles sempre davam um jeito. Dona Helena, já idosa, trabalhava como costureira em casa, enquanto Miguel a ajudava como podia, seja correndo para o mercado, seja fazendo pequenos bicos para vizinhos. Eles tinham pouco, mas o suficiente para manterem o amor e a alegria viva naqueles pequenos espaços que chamavam de lar. Até que a saúde de Dona Helena começou a piorar. Ela sempre foi uma mulher forte, daquelas que, mesmo com a idade avançada, não parava de trabalhar. "Tenho que seguir em frente, por você, meu anjo", ela sempre dizia. Mas um dia, a fraqueza nas pernas fez com que ela caísse na cozinha. Miguel a encontrou no chão, tentando levantar-se sozinha. O coração dele apertou. A partir daquele momento, as coisas ficaram diferentes. Miguel, em suas idas ao mercado e pequenas corridas pelo bairro, começou a perceber que Dona Helena já não se movia com a mesma agilidade. Ela passou a ficar mais tempo deitada, a tosse que antes era ocasional se tornou mais constante, e logo o médico confirmou o que eles mais temiam. Dona Helena tinha um problema sério no coração. O diagnóstico veio como uma sentença. A única chance de sobrevivência seria uma cirurgia, mas o custo era astronômico para quem mal conseguia pagar as contas de luz no final do mês. Desesperado, Miguel sentiu o mundo desabar sobre ele. Como poderia perder a única pessoa que lhe restava? Como poderia viver sem aquela mulher que era seu porto seguro, sua família, sua mãe em todos os sentidos que importavam? Miguel sabia que não podia ficar parado, sabia que precisava fazer algo. Ele começou a procurar bicos com mais frequência, cortava grama, carregava sacolas no mercado, fazia tudo que pudesse trazer algum trocado para casa. Mas o que ele ganhava era muito pouco, e o tempo corria contra eles. Foi então que ele teve uma ideia. Um restaurante simples, não muito longe de sua casa, era frequentado por pessoas da cidade que trabalhavam ali perto. Ele passava por lá todos os dias, vendo como os garçons se esforçavam para agradar os clientes e os músicos que ocasionalmente animavam o ambiente. Certa noite, Miguel, sem saber ao certo como, se viu na porta do restaurante, segurando a mão da avó com mais força do que o normal. Uma pequena chama acendeu em seu coração. Talvez sua voz, que tantas vezes havia confortado Dona Helena, pudesse fazer mais do que apenas trazer um sorriso ao rosto dela. Talvez ela pudesse trazer esperança. Com a ideia fixa em sua mente, ele começou a insistir com o dono do restaurante, o Sr. Almeida, um homem de meia idade com o rosto cansado e sempre apressado. "Eu canto bem, senhor, por favor, me deixa cantar. Eu posso alegrar os clientes e talvez ganhar uns trocados." No começo, o Sr. Almeida hesitou. Não queria um menino tirando a atenção dos clientes, que vinham para comer, não para ouvir um garoto com sonhos de estrela. Mas depois de tantas tentativas e vendo a determinação nos olhos de Miguel, ele finalmente cedeu. "Está bem, garoto. Você pode cantar no canto do salão. Não sei se vai conseguir muita coisa, mas boa sorte." Naquela noite, Miguel deu seu primeiro passo rumo ao desconhecido. Colocou-se timidamente no canto do restaurante, perto da janela, onde as luzes da rua iluminavam sua figura pequena. Pegou o violão surrado que havia ganhado de seu pai antes do acidente e começou a tocar. Sua voz, suave e delicada, encheu o ambiente de forma discreta.
As notas saíam trêmulas no começo, mas logo ele se entregou à canção. Cantou com todo o seu coração, cada palavra carregada de esperança, medo e amor. As pessoas no restaurante, inicialmente distraídas, começaram a prestar atenção. Havia algo na voz daquele garoto que tocava fundo, que fazia os corações mais endurecidos pararem para ouvir, ainda que por alguns segundos. Naquela primeira noite, Miguel conseguiu arrecadar apenas algumas moedas, mas não se deixou abater. Ele sabia que era apenas o começo. E enquanto voltava para casa ao lado de sua avó, ele olhou para ela, ainda cansada, mas sorridente, e soube que estava no caminho certo. Eu vou conseguir, vó, eu prometo. E assim começou a nova rotina de Miguel. Todas as noites ele cantava no restaurante. As pessoas aos poucos começaram a notar o menino que cantava com a alma, e sua história se espalhou de mesa em mesa, de boca em boca. Mesmo que o dinheiro arrecadado fosse pouco, Miguel sentia que de alguma forma estava mais perto de salvar a pessoa mais importante de sua vida. Mas ao fundo, o tempo corria. Miguel acordava todas as manhãs antes do sol nascer, já com a sensação de que o dia seria longo demais para um garoto da sua idade. O pensamento de sua avó adoecendo, a tosse incessante e a fragilidade cada vez mais evidente, o perseguia durante todo o dia, mas ele não deixava que isso o enfraquecesse. Para Miguel, era como uma corrida contra o tempo, onde cada moeda arrecadada significava mais um passo em direção à salvação de Dona Helena. O restaurante se tornara seu segundo lar. Todas as noites lá estava ele, com seu violão surrado e a voz embargada de emoção, cantando para os clientes distraídos. A maioria das pessoas não prestava atenção de verdade. Estavam ocupadas demais, conversando entre si, concentradas em seus próprios problemas, sem perceber a história que se desenrolava diante de seus olhos. Mas, de vez em quando, alguém olhava para ele com um certo brilho nos olhos, talvez tocado pela sinceridade de sua voz, talvez reconhecendo a luta silenciosa que ele travava a cada nota. As doações variavam, algumas noites eram melhores que outras. Miguel, no entanto, não deixava a frustração tomar conta. Ele se lembrava das palavras de sua avó: não é o tamanho da recompensa que importa, mas o que você coloca no que faz. E Miguel colocava tudo de si em cada música. Ele cantava como se a própria alma estivesse sendo projetada em suas melodias, e por trás de cada acorde estava o amor desesperado por sua avó. Alguns clientes passaram a se tornar regulares, não apenas para jantar, mas para ouvir o menino cantar. Era impossível não sentir a tristeza nos olhos de Miguel, mas ao mesmo tempo, sua resiliência tinha um jeito de inspirar as pessoas. Dona Helena, quando estava um pouco mais disposta, sentava-se numa cadeira ao fundo do restaurante para assistir Miguel cantar. Ela sempre olhava para ele com orgulho, embora seu rosto demonstrasse um certo peso, como se soubesse que o tempo estava se esgotando e a cirurgia parecia cada vez mais distante. O Sr. Almeida, o dono do restaurante, inicialmente cético, passou a simpatizar com o garoto. Ele começou a permitir que Miguel cantasse em noites mais movimentadas, nas quais antes ele teria sido substituído por músicos mais experientes. Almeida percebeu que de alguma forma Miguel trazia algo diferente ao restaurante, uma energia nova, uma história viva que deixava o ambiente mais humano. Cante, menino, cante. Hoje a casa vai estar cheia, ele dizia, com uma piscadela encorajadora. Miguel lutava contra o cansaço. Durante o dia ele ainda fazia bicos pelo bairro, ajudando vizinhos a carregar compras, limpando quintais e fazendo recados para quem o contratasse. O dinheiro nunca era suficiente, mas ele sabia que não podia desistir. E ainda assim, em cada passo, o peso da responsabilidade parecia aumentar. Ele era apenas uma criança, mas não tinha escolha. Sua avó dependia dele. Sua vida, seu futuro, tudo estava ligado ao sucesso de sua missão. Algumas noites, Miguel sentia o desespero apertar seu peito. Ele olhava para o fundo do restaurante, onde a imagem de Dona Helena, frágil e pálida, lhe partia o coração. Cada dia parecia uma contagem regressiva silenciosa, e o medo de perder sua avó era uma sombra que o perseguia, mesmo nos raros momentos em que ele tentava dormir. Durante as canções, havia momentos em que sua voz tremia de emoção. Não porque ele estava nervoso diante do público, mas porque a dor dentro dele parecia transbordar a cada palavra. Miguel começou a questionar se conseguiria arrecadar o valor necessário a tempo. A cirurgia era cara, e mesmo com toda a sua dedicação, o dinheiro que ele conseguia ainda estava longe do suficiente.
Em algumas noites, ele voltava para casa segurando as poucas moedas que tinha arrecadado, sentindo-se derrotado. Olhava para sua avó e tentava esconder as lágrimas. "Vai dar tudo certo, Miguelzinho", dizia ela, sempre com um sorriso fraco nos lábios. Mas até suas palavras de encorajamento já soavam cansadas. Em casa, o ambiente também estava mudando. O que antes era uma casa pequena e cheia de vida, com Dona Helena costurando e Miguel brincando ou cantando, agora parecia um lugar vazio. A máquina de costura estava silenciosa há semanas. Dona Helena passava a maior parte do tempo deitada, o rosto pálido e os olhos fundos. As visitas ao médico se tornaram mais frequentes, mas as notícias eram sempre as mesmas. Sem a cirurgia, as chances de recuperação eram mínimas. Uma noite em particular, depois de um dia especialmente difícil, Miguel quase desistiu. O restaurante estava mais vazio do que de costume, e as poucas pessoas que estavam lá pareciam indiferentes à sua presença. Ele cantava, mas sua voz não parecia ter a mesma força de sempre. Cada nota saía pesada, como se suas próprias emoções estivessem o esmagando. Ao final da noite, ele olhou para o pequeno pote de doações e viu apenas algumas moedas brilhando no fundo. O suficiente para comprar o remédio da avó, mas longe, muito longe do valor da cirurgia. Caminhando de volta para casa, Miguel sentiu o peso da responsabilidade se transformar em uma dor física. Ele queria chorar, queria gritar para o mundo, mas não podia. Dona Helena precisava dele forte, precisava acreditar que ele conseguiria. Ao entrar na pequena casa, ele encontrou a avó adormecida no sofá. Sua respiração era lenta, quase imperceptível. O medo percorreu o corpo de Miguel, como se a vida estivesse escapando de suas mãos. Ele ajoelhou-se ao lado dela, segurando sua mão fina e enrugada, e começou a cantar baixinho. Cantar era a única coisa que ainda podia fazer por ela. Os dias foram passando, e mesmo diante das dificuldades, Miguel continuou indo ao restaurante. Ele não tinha outra escolha. Aquela era a única forma que conhecia de tentar salvar sua avó. Algumas noites, sua voz saía mais forte, em outras, mais fraca, mas ele sempre cantava com o coração, com o amor que o movia. O restaurante começava a ganhar mais atenção por conta da história do menino que cantava para salvar a vida da avó. Mas ainda assim, o valor arrecadado era pequeno. Miguel sabia que algo precisaria mudar, mas não sabia o quê. O relógio continuava a correr, e junto com ele, a saúde de sua avó piorava dia após dia. Ele sentia que estava chegando a um ponto crítico. Era uma noite como qualquer outra, mas para Miguel, cada vez mais, as noites no restaurante pareciam carregar o peso de um ciclo interminável de esperanças esmagadas. Ele se preparava para mais uma apresentação, sem saber como, mas determinado a cantar como sempre fazia, com todo o seu coração. Sentado no canto de costume, ele afinava seu violão enquanto observava o movimento no salão. Havia algo no ar, um frio que parecia penetrar além da pele, direto no seu coração já cansado. O restaurante estava cheio, o que em outra ocasião poderia lhe trazer um certo alívio. Mas naquela noite, Miguel estava particularmente abatido. Dona Helena havia piorado de forma assustadora no dia anterior. Seu corpo parecia ter perdido todas as forças. Ela mal conseguia respirar e a tosse incessante a deixava exausta. Miguel havia chorado escondido no banheiro, sem que ela percebesse. Sabia que o tempo dela estava acabando e, no fundo, temia que talvez, por mais que ele tentasse, a cirurgia não pudesse mais salvá-la. Quando ele começou a cantar naquela noite, sua voz saiu mais frágil do que o habitual, quase como se cada palavra estivesse lutando para sair de dentro de seu peito. As primeiras notas ecoaram pelo salão, mas o burburinho dos clientes parecia mais alto que sua melodia. Ele respirou fundo, fechou os olhos e começou a cantar uma canção que sua avó sempre cantava para ele antes de dormir. Uma canção que falava sobre esperança, amor e resistência. Aos poucos sua voz encontrou o tom certo. Cada verso carregava uma melancolia profunda, um apelo silencioso para que o mundo de alguma forma fosse justo com ele e sua avó. As palavras flutuavam pelo ar, impregnadas de uma dor que o público mal conseguia imaginar. De repente, uma onda de silêncio começou a percorrer o restaurante. Um por um, os clientes começaram a parar suas conversas, virando-se para olhar o menino que cantava com o coração exposto. Miguel, ainda de olhos fechados, não percebeu de imediato a mudança no ambiente. Ele estava imerso na canção, na memória de sua avó. Mas à medida que a música avançava, ele começou a sentir algo diferente no ar. Quando abriu os olhos, notou que, pela primeira vez, o restaurante estava completamente focado nele.
Cada olhar estava fixo em sua figura pequena e vulnerável. O salão, antes barulhento e caótico, agora estava silenciado. Miguel não sabia o que pensar, mas continuou cantando, sua voz crescendo em intensidade, como se estivesse levando o coração de sua avó em cada nota. Foi então que uma mulher entrou no restaurante. Ela parecia deslocada em meio ao ambiente simples do lugar. Elegante, com um vestido discreto, mas de corte refinado, e um olhar sereno, a mulher se aproximou de uma mesa perto da janela, no fundo do salão, e sentou-se. Seus olhos rapidamente se fixaram em Miguel, como se tivesse sido puxada para aquele lugar por algo invisível. Não era o tipo de pessoa que frequentava aquele restaurante modesto, mas ali estava ela, completamente absorvida pela música. Miguel, ainda sem saber que ela o observava, continuava sua apresentação. Ele cantava com toda a força que ainda restava em seu coração, como se aquela fosse sua última tentativa de mudar o destino que parecia implacável. Cada acorde ressoava no ar como um pedido de socorro, e a mulher não conseguia desviar o olhar. Seus olhos, antes calmos, agora brilhavam com uma mistura de surpresa e emoção. Ao final da canção, o silêncio no restaurante era absoluto. Miguel abriu os olhos lentamente, ainda imerso na sensação da música, e viu que todos o olhavam com atenção. Ele sorriu timidamente, abaixando a cabeça em agradecimento, e então começou a arrumar suas coisas, preparando-se para mais uma noite de volta para casa com poucas moedas no bolso. Mas antes que ele pudesse sair, a mulher se levantou. Ela caminhou até onde Miguel estava, os saltos de seus sapatos ecoando no silêncio do restaurante. Ela parou na frente dele, seus olhos ainda brilhando, e abaixou-se ligeiramente para ficar na mesma altura do garoto. Miguel ficou sem saber o que dizer, surpreso pela presença dela tão perto. "Você tem uma voz linda", ela disse, sua voz suave e gentil, e canta com tanto sentimento, é impossível não se emocionar. Miguel, tímido, agradeceu com um aceno de cabeça. Ele não sabia exatamente como lidar com elogios e não estava acostumado a pessoas como aquela mulher lhe dando atenção. Ela parecia ser alguém de importância, alguém que normalmente passaria direto por ele sem sequer notá-lo. "Por que você canta aqui, menino?" A mulher perguntou, com uma curiosidade sincera. Miguel hesitou por um momento, mas decidiu ser honesto. "Estou tentando arrecadar dinheiro para pagar a cirurgia da minha avó. Ela está muito doente, e eu não tenho como pagar. Então canto aqui todas as noites, esperando conseguir o suficiente." A mulher ficou em silêncio por alguns instantes, absorvendo as palavras dele. Seus olhos se suavizaram ainda mais, como se algo dentro dela tivesse sido tocado de uma maneira profunda. Ela olhou para Miguel como se estivesse diante de algo raro e precioso, uma joia escondida no lugar mais inesperado. "Qual é o seu nome?" ela perguntou. "Miguel", ele respondeu, ainda sem entender muito bem o que estava acontecendo. A mulher sorriu. "Meu nome é Clara. Eu trabalho com música, sou produtora. Estava de passagem pela cidade e decidi parar aqui para jantar, mas agora acho que o destino me trouxe aqui por outro motivo." Ela fez uma pausa, olhando de novo para Miguel, como se estivesse considerando cuidadosamente o que diria a seguir. "Sua voz é especial, Miguel, e sua história precisa ser ouvida." Miguel olhou para ela, confuso. Ele nunca imaginaria que alguém como ela estivesse interessada nele ou na sua música. Clara então fez algo que ele jamais esperaria. Ela tirou um cartão do bolso e o entregou a ele. "Eu quero ajudar", ela disse, com uma determinação suave. "Vou pagar pela cirurgia da sua avó." Miguel piscou, sem acreditar no que estava ouvindo. Era como se o mundo ao seu redor tivesse parado, como se o tempo estivesse suspenso. Você vai pagar?" ele perguntou, sua voz vacilando. Clara assentiu, um sorriso gentil nos lábios. "Sim, vou pagar. E mais do que isso, quero que você venha comigo. Quero te apresentar a outras pessoas que, como eu, reconhecem o talento e a paixão em sua música. Você tem um dom, Miguel, e ele precisa ser compartilhado com o mundo." Miguel sentiu seu coração acelerar. Aquilo era real? Ele olhou ao redor, tentando processar o que estava acontecendo. As palavras dela ecoavam em sua mente, mas parecia surreal. Por um momento ele pensou que poderia estar sonhando, mas o calor da mão de Clara, ao segurar a sua, fez com que ele percebesse que tudo aquilo era real. "Mas minha avó", ele começou a dizer, ainda preocupado. Clara apertou sua mão levemente. "Sua avó ficará bem. A cirurgia será feita o mais rápido possível e eu vou garantir que ela tenha os melhores cuidados. E você, Miguel, terá a chance de realizar o sonho que está no seu coração.
Isso é o que ela gostaria, não é? Miguel olhou para baixo, com lágrimas começando a se formar em seus olhos. Ele sabia que a avó sempre quis o melhor para ele, sempre o encorajou a seguir seus sonhos. E agora, parecia que finalmente ele poderia fazer isso e ainda salvar a vida dela. Sim, ele sussurrou, é isso que ela quer. Clara sorriu, e naquele momento, Miguel sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. A luz no fim do túnel que parecia tão distante finalmente começava a brilhar. E tudo começou com uma simples canção em um restaurante, na noite mais improvável de sua vida. Na manhã seguinte, Miguel acordou com o coração batendo acelerado. A noite anterior parecia um sonho distante, como se tudo o que tivesse acontecido com Clara fosse fruto de sua imaginação. Mas ao lado do violão, sobre a mesa, estava o cartão de Clara, reluzindo à luz do sol que atravessava as cortinas finas de sua casa. Ele pegou o cartão com as mãos trêmulas, segurando-o como se fosse um amuleto de esperança. Miguel mal conseguia acreditar. Ele precisava contar à sua avó. Dona Helena estava deitada no sofá, sua respiração ainda frágil. Mas Miguel pôde ver que, apesar da fraqueza, seus olhos se iluminaram quando ele entrou na sala. Desde que Miguel começara a cantar para juntar dinheiro, ela sempre o olhava com orgulho, mesmo sabendo das dificuldades que enfrentavam. Vó, Miguel começou, aproximando-se do sofá com cuidado. Aconteceu uma coisa ontem no restaurante. Dona Helena ergueu os olhos, interessada, mas ainda cautelosa. Ela já havia visto o neto voltar muitas vezes com o olhar cansado, triste, por não ter arrecadado o suficiente. Ontem, uma mulher me ouviu cantar. Miguel continuou, a voz carregada de emoção. Ela se chama Clara. Ela disse que vai pagar sua cirurgia, vó. Ela vai ajudar a senhora. O silêncio que se seguiu foi carregado de incredulidade. Dona Helena ficou imóvel por alguns segundos, absorvendo as palavras do neto. Seus olhos começaram a brilhar, e Miguel viu o quanto isso significava para ela. A esperança que parecia tão distante agora estava ao alcance das mãos. Miguel, ela começou com a voz embargada. Você conseguiu. Miguel não conseguiu segurar as lágrimas. Ele se ajoelhou ao lado do sofá, segurando as mãos da avó, e deixou que todo o peso que carregava até aquele momento desabasse. O medo de perdê-la, a pressão de arrecadar o dinheiro, as noites sem dormir, tudo isso agora parecia mais leve, porque a solução estava ali diante deles. Eu não consegui sozinho, vó. Foi como um milagre. Miguel disse, a voz ainda embargada. Eu só estava cantando como sempre, e ela apareceu. Eu não sei porquê, mas ela me ouviu. Ela quer ajudar. Dona Helena, com lágrimas nos olhos, apertou a mão de Miguel. Mesmo em sua fraqueza, ela conseguia transmitir todo o amor que sentia por ele. Ela sabia que, mais do que qualquer outra coisa, o coração de Miguel era o que o havia levado até ali. E o fato de ele nunca ter desistido, mesmo diante das dificuldades, era o que a fazia ter tanto orgulho dele. Você é meu orgulho, Miguel, disse ela, com a voz suave e quebrada pela emoção. Eu sempre soube que você tinha algo especial. E agora, o mundo inteiro também vai ver isso. Naquele momento, o telefone de Miguel tocou. Ele pulou ao ouvir o som inesperado, mas ao ver o número de Clara no identificador de chamadas, sentiu uma onda de nervosismo misturada com excitação. Atendeu rapidamente, sem querer parecer ansioso. Miguel? A voz de Clara soou do outro lado da linha, clara e firme. Bom dia. Espero que você e sua avó estejam bem. Eu já fiz todos os arranjos necessários para a cirurgia dela. Quero que saiba que ela será tratada pelos melhores médicos da cidade. Eles irão realizar os exames preparatórios ainda hoje. Miguel mal conseguia acreditar. O nó em sua garganta voltou e ele lutava para encontrar palavras. Obrigado. Muito obrigado, Clara. Eu não sei nem como agradecer. Clara riu suavemente do outro lado da linha. Não precisa me agradecer, Miguel. Eu só fiz o que era certo, mas preciso falar com você sobre outra coisa. Ela fez uma breve pausa. Quero te apresentar a uma oportunidade, não apenas sobre cantar no restaurante, mas algo maior. Quero que você venha comigo para conhecer algumas pessoas. Se você aceitar, posso te ajudar a desenvolver sua carreira na música, assim como vou ajudar sua avó. Miguel sentiu o coração disparar novamente. Ele sempre sonhara com algo assim, mas a realidade de sua vida nunca permitiu que esse sonho florescesse por completo. Agora, tudo parecia possível, como se as portas do mundo estivessem se abrindo diante dele. Eu adoraria, ele respondeu, ainda surpreso com a oportunidade que surgia de maneira tão repentina.
Clara então explicou que Miguel seria levado para uma reunião com uma gravadora local, onde ele teria a chance de mostrar seu talento e, quem sabe, iniciar sua jornada como cantor profissional. Miguel ficou em choque, ouvindo atentamente os detalhes. Ela queria que ele começasse imediatamente, mas o primeiro passo seria garantir que sua avó estivesse em segurança, que a cirurgia fosse feita e que ela tivesse os cuidados necessários. Horas depois, um carro chegou à pequena casa onde Miguel vivia com a avó. 2 profissionais de saúde, enviados por Clara, estavam lá para levá-la ao hospital. Dona Helena, mesmo debilitada, ainda manteve um sorriso de esperança no rosto, enquanto Miguel a ajudava a entrar na ambulância. "Vai ficar tudo bem, vó", Miguel disse, com a voz suave, tentando transmitir calma a si mesmo. "A senhora vai voltar para casa logo." Antes que a ambulância partisse, Dona Helena segurou o rosto de Miguel entre as mãos trêmulas e o olhou nos olhos. "Você é minha estrela, Miguel. Não deixe ninguém apagar essa luz." Aquelas palavras ecoaram no coração do garoto enquanto ele via a ambulância se afastar. A separação, mesmo que temporária, o fazia sentir uma mistura de alívio e medo. Mas pela primeira vez em meses, ele sentia que estava no caminho certo. Ele não estava sozinho. Clara acreditava nele, sua avó acreditava nele, e agora ele precisava acreditar em si mesmo. Alguns dias depois, Miguel estava de pé na recepção de uma clínica particular, nervoso e ansioso, enquanto esperava notícias da cirurgia de Dona Helena. As horas pareciam se arrastar, e cada minuto aumentava a tensão em seu peito. Clara, que estava ao lado dele, tentava tranquilizá-lo. "Os médicos são os melhores. Ela está em boas mãos, Miguel", dizia Clara, sorrindo gentilmente. "Logo ela estará bem, e você poderá se concentrar em seus próprios sonhos." Apesar das palavras reconfortantes, Miguel não conseguia parar de se preocupar. Ele sabia que a cirurgia era complexa e que o tempo era um fator crítico. Mas finalmente, depois de várias horas de espera agonizante, o médico apareceu no corredor, seu semblante calmo. "A cirurgia foi um sucesso", disse o médico, com um leve sorriso no rosto. "Sua avó está descansando agora. Ela precisará de tempo para se recuperar completamente, mas os sinais são muito bons." Miguel sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Ele quase caiu de joelhos, mas Clara o segurou antes que ele perdesse o equilíbrio. "Obrigado", ele repetia, enquanto as lágrimas finalmente escorriam por seu rosto. Clara sorriu, vendo o garoto finalmente desabar de emoção, depois de tanto tempo carregando um fardo tão pesado. O destino, ao que parecia, finalmente lhe oferecia uma chance de respiro. Nos dias que se seguiram, enquanto Dona Helena se recuperava lentamente, Miguel começou a se preparar para a reunião com a gravadora. Clara providenciou um espaço para ele ensaiar e todas as noites ele praticava até sua voz soar clara e confiante. Cada acorde no violão, cada nota cantada, agora carregava uma nova emoção, a esperança de um futuro diferente, onde ele não precisaria lutar sozinho. Depois de dias de espera e preparação, finalmente chegou o momento da reunião com a gravadora. O estômago de Miguel estava embrulhado em um nó de nervosismo. Ele mal havia dormido na noite anterior, ensaiando suas músicas repetidas vezes, tentando se preparar mentalmente para o que poderia ser o maior passo de sua vida. Mas por mais que tivesse praticado, nada o preparava para o desconhecido. Clara estava ao seu lado desde cedo, guiando-o com sua calma habitual. Ela era um verdadeiro ponto de equilíbrio para Miguel, com palavras de incentivo sempre prontas. Ela sabia como era se sentir pressionado pelo peso de uma oportunidade que poderia mudar o destino. Afinal, já havia ajudado muitos outros artistas a seguirem o mesmo caminho que Miguel estava prestes a trilhar. Naquela manhã, Clara o levou até o centro da cidade, para um grande prédio de fachada imponente, onde a gravadora tinha sua sede. Miguel ficou fascinado e nervoso ao mesmo tempo. A sensação de estar tão perto de algo tão grande o deixou à beira de um colapso nervoso. Ele mal conseguia segurar o violão nas mãos, seu corpo tenso de expectativa. Ao entrar no prédio, foi recebido por uma recepcionista que o conduziu por longos corredores enfeitados com quadros de discos de platina e fotos de grandes artistas. Miguel reconheceu muitos daqueles rostos, artistas que ele ouvia no rádio, nas playlists dos amigos e até em suas próprias sessões de ensaio. Pensar que agora ele estava no mesmo espaço que aquelas lendas o deixou ainda mais ansioso. "Vai ficar tudo bem, Miguel", Clara disse, colocando uma mão tranquilizadora em seu ombro. "Lembre-se de por que você está aqui.
Cante como se estivesse cantando para sua avó. As palavras dela eram exatamente o que ele precisava. Lembrar de sua avó trouxe uma sensação de conforto, como se ela estivesse ao lado dele naquele momento. Ele respirou fundo e tentou se concentrar nisso. Após alguns minutos de espera que pareceram uma eternidade, eles foram chamados para entrar na sala onde a reunião aconteceria. Quando Miguel entrou, viu 3 pessoas sentadas à mesa, com expressões de curiosidade e profissionalismo. Eram produtores da gravadora, incluindo um homem mais velho, que Clara lhe dissera ser um dos maiores executivos da música no país. Este é Miguel, o garoto de quem falei. Clara disse com um sorriso confiante, apresentando o menino. Miguel engoliu seco e cumprimentou todos com um tímido aceno. A sala era enorme e silenciosa, com grandes janelas que deixavam entrar a luz do sol da manhã. Mas para Miguel, o ambiente parecia intimidante, como se cada olhar daqueles profissionais estivesse pronto para julgá-lo. Então, você é o menino que encantou a Clara, disse o executivo mais velho, com um leve sorriso no rosto. Vamos ver se ela está certa sobre você. Miguel assentiu, mas não conseguia esconder a tensão em suas mãos enquanto preparava o violão. Ele respirou fundo, tentando encontrar a calma dentro de si. Lembrar-se de todas as vezes que cantara para sua avó, para os clientes do restaurante, para estranhos que lhe davam moedas, ajudou a acalmar um pouco seu coração. A música era seu refúgio, e ele sabia que a única coisa que podia fazer era ser verdadeiro. Ele tocou as primeiras notas de sua canção favorita, aquela que sua avó sempre cantava para ele antes de dormir. A melodia suave e cheia de alma preencheu a sala, e logo ele começou a cantar. No início, sua voz estava baixa, como se ainda testasse o espaço ao redor. Mas à medida que a música avançava, Miguel se perdeu nas palavras e nos sentimentos que a canção evocava. Ele fechou os olhos, deixando cada verso fluir, seu coração aberto e vulnerável. Conforme cantava, a sala parecia desaparecer ao redor dele. Não havia mais o medo do julgamento, nem a pressão de ser perfeito. Ele estava apenas vivendo aquele momento, cantando não para os executivos, mas para sua avó, para si mesmo, para todas as vezes em que havia duvidado que algo bom pudesse acontecer. Quando terminou a canção, abriu os olhos lentamente, como se estivesse despertando de um sonho. O silêncio na sala era profundo. Ele olhou para Clara, que estava sorrindo com os olhos brilhando, visivelmente emocionada. Os 3 executivos permaneceram em silêncio por alguns segundos, trocando olhares entre si. Miguel não sabia o que esperar. Cada segundo de silêncio parecia um julgamento em si. Bom, o executivo mais velho finalmente falou, quebrando o silêncio. Clara estava certa. Você realmente tem algo especial. Miguel respirou fundo, quase sem acreditar no que estava ouvindo. Ele olhou para Clara, buscando confirmação, e ela sentiu com um sorriso. Queremos te ajudar, Miguel. Continuou o executivo. Sua voz é única e sua história, bem, é exatamente o tipo de autenticidade que as pessoas procuram. Podemos trabalhar nisso, mas precisamos que você se comprometa. Não será fácil. O mundo da música é duro, exige muita dedicação. Mas se você estiver disposto a enfrentar isso, nós podemos fazer de você algo grande. Miguel sentiu uma mistura de emoções: medo, empolgação e uma profunda gratidão. Ele sabia que esta era a oportunidade que tantas vezes imaginou, mas também sabia que viria com desafios imensos. Ele nunca havia sonhado em chegar tão longe, mas agora que estava ali, sentia que não podia voltar atrás. Não por ele, mas por tudo o que sua avó tinha sacrificado, por todo o esforço que Clara estava fazendo para ajudá-lo. Eu estou pronto, Miguel disse com firmeza, surpreendendo até a si mesmo com a convicção na própria voz. Quero fazer isso. Quero cantar. Os executivos assentiram, satisfeitos com a resposta. Eles começaram a discutir os próximos passos: a gravação de uma demo, algumas reuniões com outros produtores e a necessidade de desenvolver sua presença de palco e sua imagem pública. Miguel ouvia tudo com atenção, mas uma parte dele ainda estava processando o fato de que aquilo estava realmente acontecendo. Quando a reunião terminou, Miguel saiu do prédio ao lado de Clara, com o coração leve e o espírito renovado. Ele ainda não sabia o que o futuro lhe reservava, mas pela primeira vez em muito tempo, sentia que o destino estava ao seu lado. A avó estava bem, a cirurgia havia sido um sucesso, e agora ele tinha uma chance real de mudar sua vida. No caminho de volta, Clara olhou para ele com um sorriso gentil. Você foi incrível lá dentro, Miguel, disse ela com uma tranquilidade que contrastava com toda a intensidade daquele dia.
Sei que deve estar com 1000 coisas passando pela sua cabeça, mas quero que saiba que não importa o que aconteça, estou aqui para te ajudar. Eu acredito em você. Miguel sorriu, grato. As palavras dela o confortaram de um jeito que ele não sabia que precisava. Obrigado, Clara, respondeu ele com um brilho nos olhos. Eu não teria conseguido sem você. Clara balançou a cabeça. Você já tinha tudo dentro de você, Miguel. Eu só te ajudei a enxergar isso. Naquela noite, Miguel foi ao hospital para visitar sua avó. Quando entrou no quarto, ela estava acordada, com uma aparência bem melhor do que ele havia visto em meses. O rosto dela se iluminou ao ver o neto, e Miguel correu para abraçá-la. Como foi, meu menino? Ela perguntou, com um brilho de curiosidade nos olhos. Miguel segurou as mãos dela com cuidado, sentindo o calor que voltava a correr nas veias de sua avó. O sorriso que ele deu foi o mais sincero em muito tempo. Foi incrível, vó. Eles gostaram de mim, e agora eu tenho uma chance. A chance que a senhora sempre quis para mim. Dona Helena sorriu, seus olhos marejados de emoção. Eu sabia que você ia conseguir, meu anjo. Sempre soube.